ele chama Jeremias e ele fala para Jeremias: desce à casa do oleiro, ou seja, vai lá na casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você, lá você vai ouvir as minhas palavras. Eita Deus! E Jeremias obedece, e Jeremias desce à casa do oleiro, ele vai à casa do oleiro. O Senhor diz: levanta-te e desce. E aqui aleluia! Oh, glória! E Jeremias chega e começa a observar a obra do oleiro, o manejo do oleiro, como o oleiro está trabalhando. Ele começa a observar o seu trabalho e ele observa que o oleiro está como um vaso e ele está dando forma àquele vaso. Ele está moldando aquele vaso. Ele está trabalhando naquele vaso. E aí Jeremias vê o momento em que o vaso se quebra na mão do oleiro. Eita Jesus! Essa bolsa é da mamãe? E é interessante que o oleiro, ele não descarta aquele barro. Ele não joga, ele poderia muito bem ter jogado aquele barro fora, ter pegado outro, talvez mais macio, talvez mais bonito, para trabalhar, para modelar. Mas ele não joga fora, ele não abre mão. Jesus! Ele pega e ele começa a modelar novamente. Meu Deus! Eita glória! Aleluia! Você já entendeu nessa noite, Senhor? Ei, glória! O Senhor não abre mão, o Senhor não descarta, o Senhor não te abandona. Eita glória! Você pode estar se sentindo quebrado, machucado, meu Deus! esfacelado, só os pedaços, coração quebrado, alma quebrada. Você pode até nessa noite estar se sentindo assim nesse momento, quebrado, despedaçado. Mas tenha certeza de uma coisa: você está na mão do oleiro, e o oleiro não abre mão de você. O oleiro não te descarta, não te Eita glória! para te substituir por outro. É. O oleiro, ele te molda novamente. Sim, Senhor, meu Deus. Ele faz, porque o vaso tem que ser do jeito que ele quer. É mesmo? Da maneira que ele quer. É. Da forma que ele quer. Desse jeito. Às vezes um vaso pode dizer: mas assim eu não quero, desse jeito não dá para mim. Meu Deus, santo! Mas o Senhor é quem determina a forma que Ele quer, a moldura que Ele quer, os detalhes que Ele quer. É Ele quem determina, é Ele que diz como é. Aleluia! Oh, glória! Então, saiba nessa noite que o Senhor está falando conosco através dessa palavra. Maravilha! Que nos compara como um vaso de barro na mão do oleiro. E o oleiro está trabalhando. O oleiro está moldando. O oleiro está transformando. O oleiro está fazendo da forma que ele quer. É, Jesus! Meu Deus! Porque a finalidade do oleiro, aleluia, é que você seja um vaso de honra. Sim, Senhor. E não vaso de desonra, porque tem muitos por aí. É verdade, Senhor. A gente tem visto muitos vasos de desonra que têm desonrado o Evangelho de Cristo. Sim, Senhor. Mas por que acontece isso? Porque quando o vaso começa a vir para a casa do Senhor, para a casa do oleiro, ele vem sem forma, ele vem sem formosura, ele vem sem
pelo oleiro. É. verdade. Mas o que acontece quando o oleiro começa a trabalhar o vaso? Pega aquele barro e começa a trabalhar. Aí o vaso começa a dizer: não, assim não dá, assim eu não quero, assim eu não aguento. E ele para de vir na casa do oleiro. Meu Senhor. Porque aqui, nós já ouvimos essa noite, é aqui na casa do oleiro que nós recebemos a água que faz brotar as folhas, que faz crescer a Jesus. raiz. Meu Deus. É na casa do oleiro que ele vai molhando, vai regando, através da sua palavra, através da palavra do Senhor, nós somos regados dia após dia. Verdade, O Jesus. trabalhar não é do dia para a noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É verdade. E é aqui na casa do oleiro que o oleiro vai jogando água, vai molhando o barro, vai jogando azeite, a unção sobre o barro, para ele ficar mais liso, mais fácil de molhar. Meu Deus, é verdade. É na casa do oleiro que nós recebemos do Senhor a porção do Espírito, a unção do Espírito. Meu Deus, santo. Mas aí acontece que o vaso, ele não quer ser moldado pelo oleiro, ele quer ter suas próprias vontades, ele não quer abrir mão dos seus desejos. Verdade. Meu Deus Santo. Aleluia, e ele sai por aí, ele mesmo se titula: eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu Deus. Meu Deus. E não vai muito longe. É É verdade. por isso que nós vemos o que vemos acontecer nos últimos dias. Meu Deus, Senhor. Mas quando nós nos colocamos, nos deixamos ser trabalhados pelo oleiro, na obediência, na casa do oleiro, sem sair da casa do oleiro, nós nos quebramos. É verdade. Às vezes, muitas vezes, nós nos quebramos, somos machucados, mas nós estamos na mão do oleiro. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Nós não caímos, porque nós estamos na mão do oleiro. Aleluia, E Jesus. quando nós estamos na mão do oleiro, aleluia, a nossa vida é guardada, a nossa casa é guardada, nenhum mal atinge, nem seta, nem praga chega à nossa tenda, porque nós podemos estar despedaçados, machucados, chorando na casa do oleiro, mas nós estamos na mão do oleiro e o oleiro está trabalhando. Sim, Senhor. Glória a Ele Deus. está trabalhando. Você crê nessa noite? Eita, Deus. Ele está trabalhando. Porque a palavra de Deus diz que ele não dorme, que ele não cochila. Ele trabalha 24 horas. Sim, Senhor. Ele trabalha para aqueles que nele confiam, É. aqueles que nele esperam. Sim, Senhor. Ele trabalha, ele está trabalhando. Sim, Senhor. Aleluia. Glória. Enquanto o oleiro está trabalhando em mim, como vaso, em você como vaso, para dar moldura, para dar formosura, para ficar da forma que Ele quer, para fazer um vaso de honra. Ao mesmo tempo, Ele alcança os teus. Oh, Ele glória. É guarda. desse jeito. Porque a promessa, Oh, meu Deus. aleluia, ela nos diz respeito a nós e aos nossos filhos. Aleluia. A promessa, ela é para mim, ela é para você, e ela alcança a nossa casa, É. ela alcança a nossa parentela, e aí nós, juntamente com a nossa casa, estamos na mão do Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Estamos sendo guardados pelo Senhor.
Senhor. Sim, Jesus. Protegidos pelo Senhor. Aleluia, blindados pelo Senhor. E é por isso que nenhum mal nos atinge. Aleluia, O Deus. Ele tenta, ele joga seta, ele joga lança, ele joga cilada. É verdade. Mas o Senhor, Meu Deus. nosso Deus, Sim, Senhor. Ele é poderoso na guerra. Aleluia. Ele venceu a guerra pela sua Glória a igreja. Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deba. Onde você não aguenta, mas você não está sozinho. Aleluia. Você está na mão do oleiro. O oleiro está vendo tudo o que acontece com você. Ele está vendo de pertinho porque você está na palma da mão dele. Meu Deus. Ele está trabalhando e ele está vendo tudo o que está acontecendo e ele sabe. Aleluia, o momento certo de agir, de te dar vitória. E o que você está passando é porque é necessário. Meu Deus. O Senhor não permite nada na nossa vida que nós não possamos suportar, diz a palavra. É verdade, Jesus. Meu Deus. E se nós estamos passando por algo, é porque é necessário. Às vezes a gente não entende, às vezes não, a gente nunca entende. Mas tem coisas que acontecem que quando você olha para trás, você diz verdadeiramente era necessário passar pela vida que eu passei. Meu Deus. Sim, Foi Senhor. necessário, precisava, para que para hoje eu ter a experiência que eu tenho. Eita Deus. Eu vejo que era necessário, porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu não era quem eu sou hoje. Meu Deus. Isso não acontece só na minha vida, isso acontece na vida de todos Desse os jeito. servos do Senhor. É verdade. Desde os patriarcas. É. Isso acontece porque o Senhor prova quem Ele ama. É mesmo. Se o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Eita Deus. Ele quer te fazer um vaso bonito. Oh, Um vaso que aleluia. possa glorificar o nome dEle. Um vaso de honra. Aleluia. Meu Deus. Então não desista de estar na casa do oleiro, de descer a casa do oleiro, por causa de luta, por causa de tribulação, por causa de dificuldade. Lembre-se de que o oleiro está com você. Eita glória. Você Aleluia, está na mão Jesus. dele, aleluia. Oh, E lembre-se glória. que ele não abre mão de você. Aleluia, Jesus. Ele jamais vai abrir mão de você. Glória a Deus. Você pode até abrir mão dele, você pode até largar ele, mas ele não te larga. É, Jesus. Quem larga é o Senhor, o escolhido. Nós vemos muitos testemunhos de escolhidos que largam, que não aguentam, que desistem, Eita Deus. se arrebenta todinho lá fora, se quebra todinho Eita Jesus. e volta para as mãos do Desse oleiro. jeito. Meu Deus. Porque o oleiro não abre mão de mim. Meu o oleiro Deus, não abre Santo! mão de você. Aleluia! Ele quer continuar trabalhando na sua vida. Ele quer continuar trabalhando na sua casa, na sua família. Aleluia! E o nome dele ser glorificado. Aleluia, Jesus. Aleluia! Ele não te chamou à toa, ele te escolheu com propósito. Então aguente firme. Aleluia. Fica firme na posição que Deus te colocou. Senhor. Na casa do oleiro. E aguarde. Suporte o processo. Meu Deus. Meu Deus. Porque de uma coisa nós temos certeza. Se você suportar o processo, você viverá. Eita Deus. Um propósito. É. Ô glória. Ô glória. Sim, Tá Senhor. doendo, tá chorando, tá machucando, tá quebrando. Aguente, suporte. Aleluia. É um processo. Ô glória. É um processo. Ô, que Espírito você tá Santo. passando. É um trabalhar do Senhor. Aleluia. Ô tribalabassuira,
Aleluia. Você vai viver porque quem prometeu é fiel para cumprir. É, desse jeito. Aleluia, Ele é fiel para cumprir. Cada palavra que foi liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Eita, Deus. Sobre os teus filhos. Creio, sobre a tua Deus. parentela. Eu creio, Deus. Tu é fiel. O Senhor é fiel. Aleluia. Oh, glória. É, glória a Deus. Aleluia. O Senhor dos exércitos, o general de guerra, foi Ele quem falou. E Ele é fiel para cumprir. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sibalabas. Glória a É o Senhor que te Jesus. fala nessa noite. Meu Deus. Eu escrevi, eu fiz um esforço pequeno aqui, totalmente diferente do que o Senhor está falando. Sempre acontece isso. Às vezes eu falo para o meu filho, eu não vou mais fazer esforço porque não adianta. Desse jeito. Então deixa quando a gente chegar lá, não, a gente orar e ler a palavra, e quando chegar lá, porque a gente escreve Não vê nada. as Nem vê. referências e o Senhor traz tudo na hora. É. Aleluia. Deus é fiel. O oleiro, Ele é fiel. E Ele está aqui nessa noite. Sim, Senhor. E você tem sentido, e você tem visto, e você tem observado o trabalhar do oleiro. Nós vemos o testemunho da irmã Marilene. O oleiro trabalhando, porque ela está aqui. É verdade. Porque ela resolveu descer a casa do oleiro. É Ela desse resolveu jeito. obedecer a voz do Senhor. Mas não, ela está na mão do oleiro. Aleluia. E o oleiro está trabalhando. E o oleiro está trabalhando na vida do seu esposo. E o oleiro está trabalhando na vida da sua família. Glória! Da sua parentela. Glória! Todos aqueles que estão debaixo do teu joelho, o Senhor vai alcançar. Eita glória! Aleluia, Deus! Aleluia! Você já, creio que você já ouviu várias vezes o versículo que diz que o Senhor, Ele chama aqueles que não são, para confundir os que são. Desse jeito! Aleluia! E é isso que o oleiro faz. Ele confunde. Quem pensa que é, não é. E quem pensa que não é nada, é o vaso valioso nas mãos do oleiro. Aleluia, Jesus! Aleluia! Eita Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus! E nós vimos, o Senhor fala para Jeremias, quando o vaso ele se quebra nas mãos do oleiro, o Senhor fala para Jeremias, não posso eu fazer com vocês, com a casa de Israel, como o oleiro fez com este vaso. Eu posso trabalhar. Ele estava dizendo para Jeremias, eu posso restituir. Eita Eu Deus! posso trazer É Jesus! de volta a minha presença. Meu Deus Santo! Porque o Senhor estava dizendo para Jeremias, sou eu quem tenho o controle, sou eu quem tenho o domínio, sou eu quem faço, sou eu quem desfaço, sou eu quem honro. Eita Aleluia. Deus Santo! Sou eu quem dou honra. Porque vocês sem mim são nada. A casa de Israel sem mim é nada. Meu Deus! Meu Deus! Mas se eles estiverem na minha mão, como aquele vaso na mão do oleiro, Meu Senhor da glória. aí a coisa muda.